ele tá suando, é porque ele tá fazendo atividade física. Quando ele tá mamando, é como se ele estivesse correndo um quarteirão, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é muito cansativo pro bebê sugar. Por isso que é importante que se a mama dela estiver muito cheia, que ela prepare um pouco antes dele mamar, porque ele vai fazer atividade física. Então, eu brinco assim, que Deus, ele falou assim pro bebê: vou te dar o alimento, mas você vai ter que trabalhar para você conquistar. Então, você vai ter que mamar. Já é uma Então, amostra do que vai ser a vida adulta. a vida adulta. Então, desde pequeno, o bebê ele já começa a fazer atividade física. Isso é uma atividade física, né? Uma corrida no quarteirão. Então, por que que a mamãe, ou pós-parto, ou durante o parto, ou durante a gestação, ela não pode fazer uma atividade física que é tão importante? É complementar, né, para a vida do ser humano, é necessário, né? E aí, aproveitando isso daí, eu ia te perguntar até, Daniel, a importância da nutrição na gestação. Isso interfere no desenvolvimento do bebê? Ah, sim. Boa pergunta. A gente pode... Tem muita coisa que a gente pode extrair daí. Bom, começaria o seguinte, tá? A gente tem vários cenários possíveis. E isso vai ser de acordo com o peso inicial da mãe no início da gravidez. A gente tem vários destinos nutricionais para se tomar. Claro que em termos calóricos, né? Porque assim, ó, o bebê, para se formar, o custo calórico da gestação são 80 mil calorias, que é o que o bebê vai consumir para se formar, fora a produção hormonal da mãe. Então, assim, ó, o nutricionista tem que pegar 80 mil calorias a mais, ele vai calcular o que a mãe precisa, vai distribuir durante 40 semanas, vai jogar 80 mil calorias a mais, que é o custo para formar aquele bebê, né? Uhum. Isso no mínimo, 80 mil calorias a mais. E assim, ó, se a mãe já estiver com sobrepeso e obesidade, né, a gente não pode botar muito, a gente tem que fazer um superávit menor, porque a mãe já vai ter estoque energético para fornecer para o bebê, né? Então, assim, se a mãe tiver com obesidade, a gente vai esperar um ganho pequeno, né, de peso, que vai chegar no máximo a 9 quilos, de 5 a 9 quilos. Uma mãe que está com um peso ideal, ela pode ganhar até 16 quilos, você está dentro da média de peso, né? Então, isso o nutricionista tem que ter muita habilidade, né, para ele conseguir seguir um caminho nutricional em termos energéticos e em termos de distribuição, né? Então, como eu já tinha falado antes, aquilo que a mãe come durante a amamentação, durante a gestação, vai impactar diretamente no hábito, nos gostos alimentares daquela criança, né? Porque no 14ª semana ele já tem papila gustativa e tal. Então, assim, cuidados que a gente tem que tomar, tirando a atividade física, qualquer mãe: profilaxia de ferro e profilaxia de ácido fólico, né? E o ômega 3? E o ômega 3 também. Esse aí não é 100%, assim, não é uma coisa que é obrigatório, tá? Mas hoje a gente, até porque é um pouco caro e tal, mas assim, ó, os estudos são muito interessantes, porque o que o ômega 3 faz? Tem o EPA, que é um dos ácidos graxos do ômega 3 contido nos peixes, que ele participa da mielinização. O que é mielinização? É como se tu botasse uma bainha de mielina, que é um complexo de lipídios que cobre os neurônios. Exatamente, reveste a ligação dos neurônios. Então, quanto mais mielinizado, quanto maior a concentração dessa bainha de mielina nos neurônios, mais rápida é a transmissão das sinapses, mais inteligente vai ficar aquela criança, né? Uhum. Isso é fundamental, assim, se a mãe puder investir no ômega 3 ou puder comer peixes gordos diariamente, por favor, dê esse presente para si e para o seu bebê, porque é fundamental, né? E o ácido fólico, assim, por isso que a gente vê, se vocês pegarem os pães, por exemplo, toda a farinha enriquecida com ferro e ácido fólico, né? É uma maneira de... Porque, assim, todo mundo come pão. Então, é uma maneira de tu suprir a população com ácido fólico e ferro, né? Mas, mesmo assim, a mãe que puder pagar por uma suplementação, ferro, porque ela perde muito ferro para fazer aquele bebê, né? E a mulher já tem uma deficiência de ferro mais comum por causa da menstruação, perde muito ferro na menstruação. Por isso que a anemia, a gente só vê, 90% é mulher que tem anemia, né? É menos comum tu ver um homem com anemia, com anemia ferropriva, que é a deficiência de ferro. E se a mãe tiver uma deficiência de ácido fólico, pode ter uma má formação no tubo neural, que é isso que liga a espinha dorsal ao resto do corpo, né? Que faz a conexão do cérebro com o corpo. É uma deformação gravíssima, né? Que a gente não quer ocorrer, que tem uma sobrevida, assim, se tem sobrevida é muito pouco.
a criança não atinge meses, né? Então, assim, ácido fólico é, tipo, fundamental. Né? Não pode deixar de faltar. O resto são as perfumarias para deixar a coisa com mais qualidade ainda.